Nenhum de nós conheceu a verdadeira face de Jesus. E independente dos dogmas ou crenças que você tenha, é incontestável a influência das ideias de Jesus durante esses 2 milênios. Se você for fazer uma breve pesquisa, vai notar que Jesus vai estar no topo das 10 pessoas mais influentes da história da humanidade. Isso não quer dizer sobre a religião ou dogmas que foram implantados depois. É sobre a diferença que Jesus trouxe, o valor que ele contribuiu para a nossa humanidade e difundiu esses valores éticos que nos ensinou a como seguir nossa pura natureza humana, respeitando uns aos outros e sendo verdadeiramente humanos e não militantes. Ao decorrer dos séculos, a influência de Jesus nos mostra que a mensagem que ele projetava ressoavam através dos séculos, não somente porque eram frases e parábolas bonitas, mas porque suas ideias conectavam pessoas. Elas se identificaram com a mensagem de Jesus e muitas delas podem até ter sido motivadas a criar as religiões, os dogmas e os estilos de vida, e até mesmo aquelas que não se encaixam em qualquer um desses padrões. Mesmo assim, elas se sentem acolhidas pela mensagem de amor que Jesus traz. Isso transcende qualquer barreira social. Está além de um modelo empacotado de vivência. Jesus trouxe ideias que refutavam os preceitos comuns da época e debatia com as pessoas questões que simplesmente nem vieram à nossa cabeça. Como, por exemplo, uma ocorrência que é descrita nos livros que relatam a vida de Jesus na Bíblia, é quando aquela prostituta está para ser julgada e apedrejada pelas autoridades sacerdotais da época. Jesus interrompe o julgamento e proclamou: "Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra." Isso não só envergonhou aquelas autoridades que estavam ali com os dentes afiados para massacrar aquela mulher, quanto também fez com que qualquer um que ouça esse relato tenha uma reflexão a respeito do julgamento alheio. Antes de pensar nos erros e nos problemas que as pessoas têm, é eu sair da minha bolha e enxergar em modo que eu chamo de terceira pessoa. O que isso quer dizer? Nos games existe um modo de primeira pessoa e terceira pessoa. No modo de primeira pessoa, que é muito comum nos jogos de FPS e afins, o jogador vê o ambiente segundo a própria perspectiva dele. Ele normalmente não consegue olhar para trás e ao mesmo tempo que olha para frente, entendeu? Ou seja, ele tem um campo de visão limitado. Naturalmente a gente já é assim. Porém, quando Jesus falou "atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado", ele desafia aquele que saiu da perspectiva de primeira pessoa e mudou para o de terceira pessoa. Porque nesse modo, o jogador tem um campo de visão em relação ao personagem muito maior, muito mais abrangente. Em outras palavras, estar no modo de terceira pessoa é ver por fora, enxergar uma perspectiva fora do egoísmo, fora da minha vaidade, fora de mim mesmo, entender os pontos falhos e enxergar de forma geral aquilo que eu sou. Sócrates disse uma vez: "Conhecer-se a ti mesmo." Curioso notar que, independente da crença que Sócrates tinha sobre Zeus ser o deus do trovão, por exemplo, ele estava falando sobre as mesmas questões que Jesus falou. Isso pode até soar um pouco perigoso, mas a questão é que, antes mesmo de você ser religioso, acreditar ou não acreditar, temos que ser humanos, seguir nossos valores e éticas, amar a nós mesmos e nos melhorar cada dia mais para que possamos não julgar as pessoas, mas sim amá-las. Eu não faço ideia de como isso chegou para você e como é que pode ressoar para as outras pessoas, mas a mensagem que quero passar é que Jesus foi importante na história da humanidade, pois ele estabeleceu os valores, trouxe a luz para as pessoas. Eu tenho certeza que se seguirmos pelo menos um mínimo, vamos ser pessoas diferentes, vamos ser pessoas verdadeiramente humanas e vamos ser um diferencial na nossa geração. Porque do jeito que o mundo tá indo, as tragédias, os acontecimentos e por aí vai, a última coisa que precisamos é de militância. É de um atacando o outro só porque tem ideias diferentes. Claro, todo mundo deve ter ideias diferentes, opiniões diversas, mas a partir do momento que eu vou e imponho a minha ideia sobre outra pessoa que tem outra ideia e tentar convencer e empurrar a goela abaixo aquilo que eu acredito, se esquecendo que a pessoa tem a vida dela, os problemas dela e tem uma perspectiva muito diferente da minha, eu já estou errado. Eu faço um exercício frequentemente, em qualquer momento, até quando eu vou conversar com alguém, eu já penso já de uma forma meio que natural, que eu tenho uma consciência que eu estou numa bolha. E eu vou respeitar o limite dela, porque eu vou fazer com que minha bolha seja transparente. Em outras palavras, eu quero enxergar além da minha própria perspectiva.
Eu fiz um exercício mental que eu não sei se recomendo isso, porque exige um controle mental e uma maturidade sobre essas questões de opiniões e tal. Dias atrás eu vi um podcast do Inteligência Limitada com uma conversa com influência de ocultismo. Eu sou cristão, então as coisas já ficaram complicadas a partir de então. Porém, eu me coloquei na exposição dessas ideias dele. E sinceramente, elas fizeram muito sentido, sabe? São ideias que de certa forma são bem construídas, têm coerência e os argumentos são muito bons. Porém, eu não concordo. Isso não quer dizer que eu não respeito ele, sabe? Eu passei quase 3 horas escutando ele falar, debater questões assim bem sérias, que são totalmente fora do meu padrão. Então, é bem desafiador e interessante, porque se você não consegue ouvir uma pessoa falar bem do Lula ou do Bolsonaro, por exemplo, ouve alguém que o time dela é melhor do que o seu e por isso que o time dela vai ganhar, isso quer dizer, irmão, que você precisa revisar os teus conceitos. E para isso é entender o porquê que tem que quebrar essa barreira da intolerância, assim como Jesus nos ensinou. Em outras palavras, quando você ouve outra pessoa falando, você não fica abrindo margem para discussões ou brigas. Você abre margem para a oportunidade de conhecer pessoas de forma muito mais profunda, tirando aquele rótulo que não define elas. Bem, eu acredito que a mensagem já foi passada e eu espero que tenha sido claro para vocês e que vocês tenham compreendido a minha ideia. Eu espero que esteja tudo bem com você e sua família e que Deus te abençoe.